Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Compliance on Time. Hoje o nosso tema vai ser também relacionado a compliance, falando também de arte, de como colocar esse tema de uma forma mais assertiva. E para essa conversa, tenho também o grande prazer de receber aqui o Antônio Carlos Henksey, mais conhecido como Tatal. Seja bem-vindo, Exato. Tatal, e muito obrigada pela tua presença. Obrigado, Letícia. Muito obrigado pelo convite. E eu que agradeço. E, pessoal, apresentando aqui o Tatal, então, ele é fundador da Henksey Ética Aplicada e também fundador e criador de conteúdo do Eticalizando. Para quem não conhece, dá uma olhada no Instagram, é a rede que eu mais sigo, ele sempre tem uns conteúdos e uns posts muito pertinentes à nossa realidade. É psicólogo social e criminologista corporativo, pós-graduado em psicopatologia pela Universidade de São Paulo e Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Tem vários cursos voltados para as áreas de riscos humanos, ética, prevenção de fraudes em instituições brasileiras e estrangeiras. Como todos os nossos convidados, tem um grande currículo aqui. O Tatal também é professor de diversos cursos, autor de muitos artigos, capítulos de livros, palestrante e também membro do Observatório de Economia e Gestão de Fraudes do Porto, em Portugal. Então, mais uma vez, Tatal, seja muito bem-vindo. É um prazer poder falar de pessoas que também, assim como eu, mais timidamente tento fazer, explorando, né, ao redor, ali orbitando ao redor do tema compliance de forma mais inteligível, né, que a gente chegue para a população também como um todo. E com todo esse seu background, acredito que seja muito feliz a sua iniciativa. Então, parabenizo mais uma vez por nos ajudar a entender esses problemas e esses dilemas sociais sob o teu ponto de vista. Muito obrigado. Tatal, primeira pergunta que eu quero te fazer, vamos colocar um dilema aqui, Oscar Wilde versus Aristóteles. A vida imita a arte ou a arte imita a vida? Bom, essa é uma boa pergunta. Na verdade, eu acredito que exista uma influência em ambos os sentidos, né? Então, de fato, a gente tem os autores, né, os criadores, eles se utilizam de situações, de vivências do dia a dia, das observações do dia a dia, para criar, né, as suas artes, sejam elas livros, quadrinhos, dilemas, seja como for, trazendo até um pouco para o nosso lado, né, mas poderiam ser revistas, ou filmes, novelas, ou seja como for. Mas, por outro lado, eu acredito que essa criação, e aí, obviamente, toda a criação ela traz conteúdos do próprio criador, elas acabam influenciando a sociedade. Então, você tem aí uma via de mão dupla, onde o criador ele é influenciado e, ao mesmo tempo, influencia, né? E eu acredito que essa via de mão dupla ela vai acontecer praticamente em todas as relações, né? Seja nessa área de criação de conteúdo, seja na relação da empresa com a sociedade, da família com a comunidade. Então, o tempo todo existe essa relação, vamos chamar até, é uma palavra pesada, mas eu acho que é uma contaminação positiva, ou às vezes até negativa, né, do que um indivíduo pode fazer com o contexto, e o contexto também com o próprio indivíduo. Eu acho que as coisas vão agindo dessa forma. Perfeito. Eu também uso muito essa analogia, só vou fazer uma colocação aqui, acho que você depois pode complementar, ficar à vontade, mas eu falo muito sobre isso, minha formação é administração, né? Eu olho muito para o viés da gestão, de processos, eu falo muito também sobre cultura. A cultura, que as pessoas dizem, né? Cultura de compliance, às vezes fica essa coisa ininteligível, o que é, não se toca, não se cheira, não se vê. E tentando trazer um pouco mais para o nosso mundo real, eu destrincho a cultura nas rotinas e nos elementos que a formam. E é importante ressaltar, assim como você está falando, que nós, enquanto indivíduos, temos essas crenças, que muitas vezes são limitantes, né? Essas crenças individuais na formação do nosso seio familiar. E quando nos deparamos com um ambiente social, corporativo, temos essa cultura que influencia, como você falou, mas também nos deparamos com uma cultura coletiva já estruturada, já institucionalizada. E também somos influenciados. Por isso, essa via, como você bem disse, de mão dupla, sempre é um ciclo retroalimentador também, na minha visão. Porque o indivíduo influencia, mas também é influenciado. E a gente pode entrar naquela história também do grande dilema, é o homem que influencia o meio ou o meio que influencia o homem, né? Sim, e quando você fala, por exemplo, dessa relação das influências, a gente tem dois caminhos ali. O primeiro é que também o indivíduo ele só vai conseguir captar do meio aquilo que lhe faz sentido, né? Então,
Essa é um ponto muito importante. Às vezes a gente tenta causar influências em outras pessoas e é difícil que aquele indivíduo que nós tentamos influenciar capte o seu desejo de transformação ou de internalização de um valor ou de algo baseado no que você é, né? Existe ali toda uma percepção e uma construção do próprio indivíduo para absorver esse conteúdo. E da mesma forma, quando a gente fala da cultura organizacional, né, o que de fato é essa cultura? A cultura nada mais é, apesar de que nada mais é, mas é bem complexo, são comportamentos automatizados que os indivíduos encontraram para a solução de problemas. E quando a gente olha para isso, nem eles sabem o porquê eles agem daquela forma, né? Simplesmente eles fazem. E quando a gente traz a cultura social, pensando, por exemplo, na ética ou a organizacional, que muitas vezes a gente trabalha ali no nosso dia a dia, o grande ponto que eu vejo de influência é a dificuldade da gente mapear todos esses elementos de cultura. Então, às vezes a gente olha para o que é manifesto, ou seja, para o que é possível se enxergar. Mas quando a gente vai trabalhar uma cultura, a gente tem que, por exemplo, numa cultura corporativa, né, e causar essa influência da comunicação, da gamificação, do compliance, da criação dentro do universo corporativo, a gente tem que olhar, por exemplo, qual é a cultura do criador da empresa, né, do país onde se encontra a matriz, qual é a cultura da filial onde aquela área se encontra, qual é a cultura do teu universo de negócio. Então, a cultura de uma área de construção é diferente da cultura de uma farmacêutica, que é diferente da cultura de uma empresa de comunicação, de publicidade. Então, os setores também têm culturas. As pessoas, elas vêm com as suas próprias culturas, que é o que você estava falando. Tá? As áreas da empresa têm culturas específicas. Então, para a gente trabalhar toda essa influência, de fato, é necessário que a gente entenda todo o rol de estímulos, né, que são, em alguns pontos, reforçadores e conflitantes. Tá? E aí sim a gente consegue ir tocando nas pessoas, né? Até trazendo um pouco mais desses pontos que você questionou, falando da criação, eu vi uma propaganda uma vez na Espanha referente a abuso infantil, né, de violência contra a criança. E aquela é uma das propagandas que eu utilizo, por exemplo, em sala de aula, para falar um pouco sobre essa influência que a gente pode exercer sobre o outro, né, sobre o comportamento do outro. É necessário que a gente fale a linguagem por estratos, né, dentro de uma organização ou dentro de uma sociedade. Então, nessa campanha espanhola, você tinha ali, por exemplo, num ponto de ônibus, um painel que quando o adulto olhava, né, pela construção ali, não sei se eu posso chamar de holográfica, eu não sei exatamente qual a técnica utilizada, mas quando um adulto olha, ele enxerga que o abuso infantil, o abuso das crianças, ou a violência contra a criança é crime. E quando a criança olha de um ângulo diferente, ela vê essa mensagem e ela encontra ali, se você estiver sofrendo violência, ligue para tal número e tal. Então, eu acredito que essa influência que a gente vai colocar na sociedade, ela tem a ver com isso, é falar a linguagem certa para que todas as pessoas, cada uma com o seu nível de maturidade, com a sua intenção, com as suas motivações, possam captar o melhor do que a gente quer passar, né? Então, é um pouco isso. Muito bom poder ter uma conversa dessa com um psicólogo, né? Porque geralmente eu falo com muitos advogados ou próprios gestores, e a tua visão, claro, é muito rica desse lado humano e de como fazer essa sensibilização, entendendo as nossas diferenças culturais, enfim, e diversas outras, né? Físicas, idiomas, né? Enfim, diversas, para esse nivelamento que precisa de ter. E você coloca na descrição do Eticalizando que são quadrinhos, comunicação, podcasts e pesquisas baseados ou com o objetivo, né, de gerar essas reflexões e transformações sociais e corporativas em busca de relações mais íntegras e humanas. Eu acho que é isso. Você estabelecer esse basilar de comunicação, entendendo que as pessoas são diferentes, são influenciadas por variáveis diferentes e precisam de ter esse tom que tente ser mais assertivo ou que identifique com elas, reverberando da forma mais pulverizada possível, né? Eu queria te perguntar se você se lembra do momento, se houve um momento marcante em que você decidiu criar o Eticalizando e que feedbacks você tem recebido acerca dessas publicações. Na verdade, eu
sentia muita falta, trabalhando no universo corporativo, eu sentia muita falta de trazer uma visão mais ampliada dessa questão da ética. A gente vê no Brasil muita coisa sendo discutida hoje, a gente vê pessoas de altíssimo nível falando sobre isso na mídia, em artigos e tal, mas eu acredito que você trazer isso para o dia a dia, promover reflexões constantes e de uma forma mais simples, né? Ou seja, mais dinâmica e mais próxima dos indivíduos, fazia a diferença. Então, eu fiquei pensando em como trabalhar isso. Eu já vinha há muito tempo mexendo com quadrinhos, eu pegava quadrinhos de outros autores, colocava no LinkedIn e ia citando ali aquele quadrinho, o autor, e também trazendo reflexões em cima das histórias já criadas. E algumas pessoas da nossa área, pessoas que eu gosto muito, foram me incentivando. Então, a Roberta Codinotto, por exemplo, a Renata, algumas pessoas elas foram falando, pô, é tão bacana esse negócio que você faz, você tem que fazer mais, né? E aí eu fui conversando com algumas pessoas que começaram a me dar uma dica, por que você não cria as histórias, né? Mas eu não sou um artista, assim, né? Nunca fui um artista, assim, de pegar, apesar de gostar de escrever. Aí chegou um momento que eu, principalmente agora, nessa nossa vinda para a quarentena, eu falei, quer saber? Deixa eu tentar estruturar esse negócio. E comecei a desenhar, criei os bonecos, comecei a criar uma história, outra história, e foi, né? E acabou sendo um negócio muito interessante, porque as pessoas, elas se identificam muito. E trazendo até um pouco da tua pergunta anterior, é legal que você começa a ver que as pessoas elas se identificam com coisas diferentes. Então, no podcast, por exemplo, que eu trago dilemas, algumas pessoas me escrevem e falam, nossa, eu adorei o dilema do frigobar, eu já passei por isso, acho que eu fiz errado, estou pensando agora e tal. Outras falam, eu amei o dilema do táxi, porque eu toda hora passo por isso. Então, as pessoas, conforme elas vão se identificando, elas vão dando esse retorno. E esse retorno é muito legal. E uma coisa que eu busco sempre fazer é não trazer uma resposta. Existem alguns quadrinhos que já estão desenhados, que são talvez temas para uma pós-quarentena, mas que aí elas trazem uma visão um pouco mais do certo e do errado, tá? Ou seja, quando a gente fala de agressões sexuais, né? Então ali existem pontos que sim e não, né? Mas existem muitas situações que eu acho que elas vão depender de um contexto, de uma leitura e de um momento, né? E quando as pessoas começam a refletir dessa forma, a gente fala sobre o exercício da moralidade. Não adianta a gente trazer um certo e um errado para situações muito fechadas, porque no dia a dia não é assim que elas acontecem. Então, quando as pessoas aprendem a pensar sobre, e você cria esse mecanismo de reflexão, é que a gente consegue a educação. E aí entra a diferença entre o ensino e a educação, né? O ensino, ele é técnico, ele vai vir com normas, direcionamentos, regras, o que fazer, o que não fazer, é muito mais estruturado. E a educação é o processo de internalização de tudo isso, é a mudança, né? E eu acredito muito que o nosso trabalho da moralidade, da integridade social e corporativa, ela tem que vir com a educação. Ela não vai ser possível sempre, Letícia. Eu acho que muita gente ela vai continuar usando aquela análise econômica que o Becker fala para a tomada de decisão, né? Ou seja, vale a pena, não vale a pena, quais ganhos, quais perdas, ela vai existir sempre. Mas quanto mais a gente conseguir promover reflexões e identificações, melhor. Então, acho que foi aí que veio o Eticalizando, e aí começam os quadrinhos, podcasts, e tem outras coisas vindo por aí também. Maravilha. Eu vejo que, lógico, a gente sabe disso, né? Muitos dos temas que são tratados concernentes a isso que você falou, a moral, a integridade, valores de uma sociedade, tem como base na sua estruturação sólida o que você disse, a educação. E ontem eu justamente estava fazendo um material sobre isso e sobre o conceito de república, de res publica, de coisa pública, né? Do latim coisa pública. E a importância que o processo educacional tem no despertar do interesse pelas pessoas por co-construírem essas soluções conjuntas, por participarem disso, que inclusive é um dos elementos da transformação cultural, a pessoa se sentir pertencente ao processo de transformação, saber que ela tem um dedo
naquilo. E aí a gente apela aos instintos mais básicos do ser humano, que é o ego, né? Não é nem o instinto, né? Mas a nossa característica aqui. E é muito legal você falar isso, você colocar, para a gente reforçar também a importância que a educação tem no processo de formação do ser humano. A gente fala aqui das famílias, mas as organizações enquanto fatos sociais, enquanto geradoras não só de um superávit, como já falei aqui, mas de construção de novos possíveis status quo positivos desses cidadãos e cidadãs que ali trabalham, né, de formadores de opinião, de elementos que existem desde a época do Império Romano até organizações como a gente vê hoje em novos formatos, novos arranjos como Uber, Airbnb e tantas outras, né, de economia compartilhada. Então eu reforço aqui que você tem dito da educação para reflexão, para que a gente pare de aceitar soluções impostas que vêm numa zona de conforto muito mais tranquila, porque a gente tem certeza de quando um líder nos fala faça isso e não nos faz refletir. E também a famosa frase de ensina a pescar, não dá o peixe. Faz um pouquinho a mais do que aquilo que é o padrão que a pessoa pode aceitar como mais confortável, mas que no caminho mais tortuoso, com certeza, ela vai aprender muito mais. E, Tatá, qual que é o papel do humor nessa educação? Bom, eu acho que assim, a arte, de uma forma geral, e aí o humor, eles têm a capacidade de romper um pouco a barreira da racionalidade. Né? Então, quando você olha, por exemplo, para um quadro bonito, e a arte, ou pode ser a arte ou a natureza, ou seja como for, até sendo um pouco filosófico aqui, mas assim, se você olha um pôr do sol, ou se você olha uma bela... um belo jardim, ou um quadro, ou você lê algo que tenha a emoção, e o humor como sendo uma emoção importante, você rompe um pouco a barreira da racionalidade do tipo, isso não funciona, para mim isso é bobagem, e você consegue tocar um pouco mais o indivíduo. Então eu acredito que você trabalhar com essas emoções vai ajudando a fazer com que o processo ele seja internalizado, ou seja, pelo menos refletido de uma forma mais fácil. Tá? A gente não pode esquecer, como a gente falava no começo, e você também trouxe a questão das famílias e tal, as pessoas elas vêm de influências diferentes. Então, um tema muito caro para nós da ética, do compliance e tudo mais, uma discussão que a gente tem muito é a questão do canal de denúncias. Né? Então, como a gente faz com que as pessoas denunciem, né, quando vêm coisas erradas? Não vou entrar no detalhe disso, é óbvio que a gente já poderia começar a falar da diferença cultural em relação à denúncia dos americanos com os brasileiros, por exemplo, mas o que eu vejo é que muitas vezes quando a gente vem de uma forma muito racional com isso, né, ou seja, denuncie, tá? As pessoas elas vão falar assim, poxa, eu aprendi a minha vida inteira pelos meus pais ali que eu não tinha que me meter na vida dos outros, né? Por que eu vou denunciar? Ou eu vim de uma empresa onde aquilo não funcionava, por que eu vou denunciar? Então, se a gente vem com uma informação racional, técnica, a tendência é que as pessoas tenham uma resposta técnica. Agora, quando a gente começa a utilizar um lado mais emocional, a arte, a reflexão, o humor, né, você consegue ir penetrando nessa barreira e pelo menos fazer com que a pessoa pense. E a partir desse pensamento, ela fala. E quando ela fala, você escuta e entende o que está rolando. Então, como eu te falava, as pessoas elas vão interagindo com os quadrinhos, por exemplo, de uma maneira que às vezes remete à infância, às vezes remete ao humor, às vezes remete à raiva. Né? Então, eu publiquei um quadrinho há pouco tempo referente a essas carteiradas que estão acontecendo, né? E ela teve uma grande repercussão e as pessoas muitas vezes reagindo com uma certa agressividade em relação ao outro. Né? Em alguns momentos, isso também abre a possibilidade para a gente dar aquela cutucada. Legal, mas quantas vezes você está num mercado, por exemplo, e você pede algo para o atendente do mercado que não te entende, e aí você fala assim, amigo, eu já te expliquei, né? Será que você não entendeu? Né? Então a pessoa vai lá e é grosseira também. Não é uma forma de carteirada quando você impõe seja a posição de cliente, seja uma questão de maior conhecimento sobre um produto que o indivíduo ali não consome, mas você consome, seja lá o que for. Né? Então as pessoas elas começam a falar, pô, caramba, é verdade, né? É óbvio que tem coisas que são altamente condenáveis e existem níveis, relações de poder sociais, e aí vai. A gente teria aí bastante tempo para falar sobre isso, mas você começa a abrir a possibilidade do indivíduo pensar, será que eu também não dou uma carteirada de vez em quando?
Será que eu também não questiono de uma forma dura, às vezes, um indivíduo que deveria estar lá, o que está fazendo a sua posição? E aí você abre esse espaço. Então, eu acho que o papel do humor vai muito disso. E ele consegue atingir coisas complexas, como essa que você estava trazendo, do público e do privado, né? Porque eu já tive algumas discussões, e aí utilizando quadrinhos e podcast também para isso. Aqui no Brasil a gente tem muito a percepção de que o público não é de ninguém e o privado é meu. E eu acho que isso que causa um descompasso, né? Na verdade, o público é de todos, inclusive seu e meu, né? Então, quando a gente começa a ter essa transformação da visão, as pessoas passam a se apropriar do público e cuidar do público. Aí tem toda a teoria da janela quebrada que fala disso, né? Entre outras, mas assim, essa é muito rica. Então, eu acho que quando você vai trazendo todas essas questões emocionais, abre espaço para o diálogo. As pessoas estão mais dispostas a não defenderem posições, né, mas sim partirem para ideias. Eu acho que ajuda muito. Ensinar os seres pensantes a pensarem. Pois é. O que é uma situação eticalizável, no sentido de que vale a pena você parar para retratar nos seus quadrinhos ou gravar um podcast a respeito no meio de tantos problemas que nós temos aqui no nosso país? Pois é, essa é uma boa pergunta. A gente vê muita coisa, né, acontecendo e vão desde coisas pequenas até coisas maiores. Então, vão desde ações de governo, né, até pequenos comportamentos de pessoas que não usam as máscaras nesse momento, que, sei lá, N coisas. Então, o que eu tento fazer sempre é colher o máximo de materiais. Infelizmente, agora eu não tenho conseguido sair muito de casa para acompanhar essas relações, eu não tenho saído, mas é tentar colher o máximo de informações e juntar essas influências em motivações. Ou seja, o que motivou aquele comportamento? Às vezes você vai ter um comportamento altamente egoísta numa ação governamental e num indivíduo que entra num mercado sem máscara, por exemplo. Estou trazendo qualquer situação aqui, mas a base disso vai ser o egoísmo ou vai ser, seja lá qual for a motivação. Então, aí você, quando começa a atrapalhar essa base da motivação, você consegue falar com mais gente. Você não precisa trazer só uma situação específica. É o que eu tento. Agora, existem situações como essa da carteirada ou como outras que vão acontecendo no dia a dia, que aí sim é legal você parar e pegar aquele elemento e falar, olha, isso aqui chamou a atenção, né, que é um tema quente, né, como o jornalista falaria, uma pauta quente. Aí você trabalha aquela pauta específica. Muito bom. É difícil, né? Imagino ter um critério assim de seleção, porque são tantas coisas. Hoje de manhã também eu estava fazendo uma reunião e mencionei para a pessoa com quem eu estava conversando um exemplo que eu vi hoje cedo, agora, final de julho, no jornal, do nosso ex-ministro Weintraub, que entrou nos Estados Unidos a princípio, né, de forma forjada ali, legal, no seu cargo diplomático. E aí, como você bem disse, né, desde a alta cúpula, da alta gestão, das grandes lideranças, até exemplos que não são pequenos, tá? Porque são esses exemplos que se refletem nas grandes condutas maiores, que são mais publicizáveis, digamos assim, são, como você disse, notícias quentes. E esses exemplos cotidianos do dia a dia. E a forma como cada um de nós encontra para falar dessa possibilidade de mundo melhor, que eu tenho certeza de que muitos de nós persuade, né, vai atrás disso, é muito individual. Cada um tem uma maneira de tentar colocar. Você faz muito através dessas publicações, com essa sutileza, com essa sagacidade, tratando de um assunto denso que também muitas vezes é ignorado. E mais que ignorado, não é visto, como você disse, né? A pessoa, quando se coloca naquela situação, naquele lugar, vê, poxa, aquilo fez sentido para mim, eu já passei por isso, eu não sabia que era nesse ponto de vista que se devia tratar. Então, como explorar melhor esse caminho, fazendo com que essa, eu não sei se seria empatia a melhor palavra, né? Mas esse despertar surja para essas pessoas também. Eu acho que a empatia é um ponto importante. Então, quando você começa a mostrar as dores dos outros, né, e traz para o indivíduo reflexos de dores semelhantes que ele já teve, dores não necessariamente dores, mas situações, tá? Isso faz com que a pessoa ela também tenha uma tendência a não querer desrespeitar o outro, o espaço do outro. Eu acho que a empatia é um bom ponto.
O processo também, como a gente veio falando, dessa quebra da racionalidade é importante, porque existem ali alguns pontos que favorecem esse descumprimento de regras. Então, você tem ali uma naturalização desse comportamento, e essa naturalização pode vir em algumas formas, mas vamos falar aqui de dois graus diferentes. O primeiro é eu faço e não ligo, né? Eu faço e é bom para mim, ou eu faço e é assim mesmo, ou eu faço porque não serei punido, e por aí vai. E o segundo, eu faço porque se tornou cultural, ou seja, eu faço porque eu faço, né? Nunca parei para pensar que aquilo estava errado ou que aquilo poderia ser um problema para mim ou para alguém. Então, você tem a naturalização e você tem situações do nosso dia a dia que são frutos de pressões ou estímulos que nós não controlamos diretamente. Que pode vir desde... E aí é uma situação que eu sempre em palestra eu gosto de falar para exemplificar, que assim, eu atravesso com os meus filhos sempre, e eu tenho essa prática, inclusive sozinho, não importa o horário, de atravessar na faixa de pedestre quando ali o farol está verdinho para o pedestre. Né? Se está vermelho, eu fico paradinho lá no meu lugar. Mas existem alguns faróis, por exemplo, na nossa cidade, que não recebem a manutenção necessária. E eles não... Eu acho que aí não tem isso, mas aqui em São Paulo a gente tem esse problema, né? E a gente não consegue atravessar no verde, porque ele não fica verde nunca. Né? E como é que você trabalha essa situação com uma criança que você está educando? Eu tenho 3 filhos, um de 6, um de 3 e uma ainda de 1 ano e meio, mas como é que você explica para eles? Nesta situação tudo bem porque o negócio não funciona. Né? Então, você está tendo que descumprir uma regra que você mostra para a criança que é importante. Então, desde situações também como essas, né, que nós não controlamos, até questões mais graves, como se a gente tem uma emergência ou uma pressão de tempo para a solução de algo. Então, quando a gente começa a ver essas influências todas, é importante a gente ir demonstrando para as pessoas que as reações que elas têm também são normais. Esse é um outro ponto que eu acho interessante. E a gente fala, cara, é normal você querer ganhar. Faz parte do ser humano. Eu acho que é até um pouco hipócrita, seja o profissional da área de ética, e aí qualquer área, tá? Seja controles internos, auditoria, compliance, ética, seja o que for. Até um cidadão comum, fora desta área, nós todos somos comuns, mas falar, mas para mim tudo isso é muito óbvio. É mentira. As situações não são sempre óbvias para ninguém, né? Então, quando a gente começa a trazer essa reflexão e a gente começa a pensar, a ver que é normal a gente querer ganhar aqui, mas a gente fala, opa, é normal, eu talvez queira, mas não devo, né? Ou é normal eu ter medo de enfrentar ali um grupo que está fazendo algo errado, né? E a partir disso me expor. É normal ter medo. Então, você trabalhar com a empatia, com as emoções e com a conscientização de todo esse cenário, eu acho que é o que faz de fato a diferença. Porque senão a gente coloca para as pessoas um papel de super-herói. Você vê as coisas acontecendo errado, vai lá e se opõe. Quando o cara ficar com medo, ele vai falar, pô, eu acho que eu não sou forte para meu corpo. Mentira. Né? Todos nós teríamos medo. Ou 99% das pessoas teriam medo de chegar no meio daquele grupo e falar, fulano, isso tudo está errado, não vamos fazer assim. Então, eu acho que a gestão das emoções também é fundamental. Tá? Então, eu acho que é caminhando por aí. Muito bom, muito rico, né, o teu conteúdo, é uma aula sempre, eu digo aqui, as pessoas com quem eu converso, na verdade me ensinam muito, né, me preparo para fazer essas entrevistas, porque vocês também são extremamente capacitados, então eu agradeço muito pelas tuas colocações e queria que você fizesse os teus apontamentos finais em relação a esse tema que é tão importante e a interligação de temas como ética, transparência e integridade, trazendo aqui para o nosso cotidiano dessa forma mais acessível. Na verdade, eu te agradeço por essa oportunidade de conversar um pouco sobre esse tema, que é tão bacana, eu acho tão legal a gente refletir sobre a questão da ética. E eu acho que, como consideração final, eu traria a necessidade que nós temos de tornar tudo mais simples, né? E escutar também. Eu acho que essa é uma dica também que eu gosto muito de usar e passar. A gente não transforma sem a gente conhecer o outro, né? E também não transforma se a gente não estiver aberto a se transformar, né? Então, não adianta a gente vir com cartilhas, com regras, com podcasts, com desenhos, seja lá o que for, se a gente não escutar o que o outro pensa sobre aquilo, o que o outro sente sobre aquilo, e a partir disso trazer
propor uma reflexão que gere sentido. Eu acho que gerar sentido e, a partir disso, transformar é a base do nosso trabalho, é a base da mudança não só corporativa, como social, familiar, e seja como for. O Luciano Malara falou numa das entrevistas que eu gravei aqui sobre compliance empático, e isso também tem muito a ver com o tema que você estava falando da carteirada, que é a nossa cultura de autoritarismo. Parar de querer empurrar para as pessoas soluções prontas e, de novo, remeto ao tema que você falou, enaltecer e despertar nelas essa curiosidade, esse interesse pela educação e para reflexão, para construção de coisas das quais elas participem, que gerem essa empatia também. Então, muito obrigada, Tatal. Espero poder falar com você em breve também. Nos vemos numa próxima e até. Combinado. Até. Obrigado. Obrigada também. Tchau, tchau.